Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, programa Opinião, que a partir desse instante vai até às 8h30 da noite, não é? E a gente aqui, apesar de ser um ponto facultativo, a gente trabalha de forma normal com o nosso programa Opinião. Pois é, a data de hoje, dia 20 de novembro, marca, simboliza toda uma luta, não é? A consciência negra. A gente vai, inclusive, abordar genuinamente esse assunto aqui, porque a gente está engajado realmente também, não é? Porque nós precisamos ter essa consciência de respeito, enfim, de busca por direitos iguais e por aí vai. Tem muita coisa, tem muitos desdobramentos que a gente precisa estar abordando, lutando, defendendo, não é? E o programa Opinião faz o seu papel nesta noite, porque aqui está a postos com a gente a Antonieta Luiza Costa, ela que é o símbolo máximo, ela representa aqui ela é fundadora da Casa das Pretas e também Instituto de Mulheres Negras. Ela sabe, inclusive, muito desse conteúdo, sabe tudo, e a gente vai estar explorando aqui a Antonieta nesse sentido, para que ela possa trazer mais clareza, mais luz àquilo que a gente ainda não absorveu, não é? Fique bem atento. O programa Opinião começa com Lourenbeck, que está aqui, meu caríssimo. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, muito obrigado pelo carinho da companhia, seja aqui pelo canal 22 ou pela internet também, não é? No www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre, não é? Há mais, 3 anos, mais quase 4 anos juntinhos aqui, todas as noites, com o nosso programa Opinião. Antonieta, bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? Que seja a primeira de uma série de outras tantas que a gente possa estar sempre abordando temas importantes como esse aí, que nós, particularmente aqui do Opinião, fazemos questão de abordar. Eu gostaria de que você, logo aqui na abertura, trouxesse aqui o que é o Instituto Mulheres Negras, não é? Qual é a sua principal bandeira? Eu já fiz um briefing aqui, mais ou menos, mas eu queria que você falasse um pouco mais tanto desta questão aí da Casa das Pretas e também do Instituto de Mulheres Negras aqui no Estado, qual que é a representatividade disso tudo, como que está composto, enfim, fale um pouco sobre o seu trabalho aqui no Estado de Mato Grosso com essa bandeira importantíssima. Boa noite. Boa noite, olá todos e todas de casa. Eu sou Antonieta Costa, mais conhecida como professora Nieta, sou militante do Movimento Negro, fundadora do Instituto de Mulheres Negras. Esse ano o Instituto de Mulheres Negras completou 21 anos de trabalho aqui no Mato Grosso. Não que eu seja velha, mas eu já venho de uma luta anterior, que meu pai traz o movimento negro no final da década de 70 para cá, no começo da década de 80, e eu, bem jovem, me engajo no movimento negro. O Instituto, ele foi fundado para trabalhar a questão de gênero e raça. Por que que a gente vai discutir gênero e raça? Porque nós, mulheres negras, não escolhemos isso, mas a gente continua em pior estado de exclusão diante das mazelas, de todas as mazelas do racismo, do machismo, do processo de exclusão econômica. Então, por isso, o Instituto de Mulheres Negras resolveu, há 21 anos atrás, efetivar essa pauta, né? Então, a gente criou um grupo para discutir especificamente gênero e raça e também escutar as nossas irmãs, as nossas co-irmãs periféricas, né? E para saber o que a gente precisa
precisa. Como que a gente vai falar por outras mulheres se a gente não tem o poder da escuta, se a gente não for escutar essas mulheres? Então, o Instituto nasce nessa perspectiva de poder dialogar com as mulheres, mas também com a perspectiva propositiva de propor políticas públicas, ações afirmativas para a melhoria da qualidade de vida e, principalmente, para combater o racismo estrutural existente no nosso país. Ele está estagnado, ou ele está crescente, ou ele diminuiu? Como é que está o racismo hoje, especialmente esse que a gente chama de racismo estrutural? Só para, antes de entrar nesse tema, só queria dizer que você perguntou sobre a questão da Casa das Pretas. Então, a Casa das Pretas é a sede do Instituto de Mulheres Negras, está localizada no Centro Histórico de Cuiabá, a gente tem a Afroteca e a gente também tem vários outros atendimentos lá, né? Então, a Casa das Pretas simplesmente é a sede do Instituto de Mulheres Negras do Mato Grosso. Fica onde mesmo ali? Fica na Praça da Mandioca, bem no Centro Histórico. A gente tem curso de inglês gratuito, curso de francês gratuito, nós temos aula de maracatu, aula dos Anjos da Lata, de instrumento de percussão reciclável, com instrumentos recicláveis, né, de percussão, com o professor Anselmo Parabás, meninas do maracatu. Então, as atividades elas acontecem constantemente, diariamente, lá no Centro Cultural Casa das Pretas. Quem que... Aí você vai tocando, abrindo o assunto, eu vou abrindo outros aqui. Mas quem mantém a Casa das Pretas? A Casa das Pretas, na verdade, a gente trabalha com programas e projetos. Então, a gente tem alguns pontos, por exemplo, a Afroteca Comunitária a gente conseguiu fazer pela Lei Aldir Blanc, né? Aí a gente tem salas de exposição que vários artistas passam por lá, né? Inclusive o Sol Ferreira ganhou o Prêmio Jovem Arte com a exposição Manga Coração de Boi lá na Casa das Pretas, né? E é um espaço onde os programas e os projetos culturais, eles vão acontecendo e é a partir daí que a gente consegue manter a Casa das Pretas, né? A partir desses programas, com recurso desses programas, né? Que tem geralmente data para começar, para terminar, que a gente mantém o Centro Cultural Casa das Pretas, né? Professor Lorenberg? Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui a primeira vez no nosso bate-papo. Presidente, em 2015, o movimento negro levou as mulheres negras para as ruas. Calcula-se que mais de 50 mil mulheres negras foram às ruas. O que significou, o que representou e representa essa marcha das mulheres negras? Então, em 2015, nós, mulheres negras do Brasil inteiro, nos reunimos. Se chamava esse encontro Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. A proposta dessa marcha é chamar a atenção da sociedade e do poder público para o processo de exclusão com que as mulheres negras passam. E nós somos invisíveis, essa invisibilidade. E isso é fruto, respondendo à pergunta atrás, do racismo estrutural. Nós somos um país que estamos estruturados no racismo. Então, a gente precisa entender primeiro que país é esse que a gente está. Qual o processo de inclusão nosso da população negra nesse país. E como, de lá para cá, do processo de colonização, o que tem acontecido com essas mulheres, com esses homens, dentro do país. Então, são todas essas situações que a gente precisa e que a gente traz para a população essa reflexão, né? E hoje a gente tem grupos de estudos na universidade, a gente pode discutir branquitude, a gente discute privilégio, para a gente poder entender. Não dá para falar do que não sabe. Como dizia meu pai, a gente não fala do que a gente não sabe. Então é preciso, às vezes, e a gente entende quando as pessoas não têm a pauta, não trabalham com a pauta da discriminação, não trabalham com a pauta da inclusão, e aí a gente precisa incluir essa pauta no nosso dia a dia, porque é uma pauta que tem nos matado. Então, assim, a Marcha das Mulheres Negras, ela vem com essa perspectiva, não só do que a gente já faz, que é a luta e combate ao racismo, mas ela traz em 2015 uma nova perspectiva que nós, mulheres negras, passamos a discutir, que é pelo bem viver. Ela acrescenta a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo e pelo bem viver. Por que pelo bem viver? Porque a gente não discute bem viver das mulheres em geral, imagina das mulheres negras. E o que é bem viver?
O que é bem viver para nós? Para além de você ter uma casa, de você ter um trabalho, você tem que ter a dignidade de poder sair da sua casa e voltar vivo. Você não ser discriminado, violado os seus direitos por conta da sua pele, por conta do seu cabelo. Isso acontece diariamente. Então a gente precisava parar para chamar a atenção. Quem mais morre nesse país? Quem mais morre aqui no Mato Grosso? Nós estávamos em primeiro lugar no número de feminicídio. Quem mais morreu dessas mulheres? A gente precisa discutir isso, a gente precisa falar sobre isso, mas mais que isso, a gente precisa propor e cobrar políticas públicas que realmente mudem esse quadro, porque a gente está cansado de toda vez vir fazer essas mesmas discussões, são as mesmas discussões, e quais as políticas públicas? Que não somos nós que podemos fazer política pública. Quem faz política pública é o poder público, mas o poder público precisa colocar na sua pauta, nas suas propostas, a pauta da discriminação. E quando a gente não fala de discriminação, não existe discriminação, é mimimi do povo preto. E a gente não pode... A gente tem uma lei contra o racismo. Se a gente tem leis de combate contra a misoginia, homofobia, discriminação racial, xenofobia, é porque isso existe. Não existe leis. Agora a gente fala muito pouco e a gente também denuncia muito pouco. E hoje, por conta do racismo estrutural, as pessoas se sentem mais à vontade em nos discriminar. Elas se sentem tão tranquilas em chamar o outro de macaco, porque não precisa dizer que a Antonieta está falando. Assiste a televisão, assiste quando passa o futebol lá, quando você vê o jornal, sabe? Quantas pessoas morrendo asfixiadas. E a gente não precisa espelhar nos Estados Unidos. Nós temos esse exemplo aqui no dia a dia. Porque quem é negro sabe o que é ser negro nesse país. Eu sou Antonieta, mulher preta, cabelo pichain, gorda, sabe? Professora, mas quando eu saio da minha casa, eu sou a preta, aquela preta, eu perco minha identidade. É referência, eu perco toda a minha luta. E os estereótipos também colocados às mulheres negras, que é gravíssimo, né? Então a gente precisa falar sobre isso para desconstruir essa imagem de inferioridade que foi colocada ao povo preto. Porque nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis, de rainhas, de príncipes, que chegamos até o Brasil devido à diáspora africana que aqui teve. Nós não chegamos aqui, nós não somos fruto do acaso. Nós fomos sequestrados, nossos ancestrais foram trazidos de lá para trabalhar aqui, para ficar aqui em situação escrava, com o único direito de saber que não tinha direito. E a gente precisa discutir, nesse assunto, políticas de direito. E o que é discutir políticas de direito? Eu sempre digo lá no Instituto de Mulheres Negras que a gente não fala em igualdade, a gente não discute igualdade, a gente discute diversidade. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes e viva a diferença. Que bom que eu sou mulher preta, de cabelo pichain, nariz chato, você é minha irmã, mulher branca, você é minha irmã, mulher indígena, e nós somos diferentes e a gente cresce nessa diversidade. E isso é super importante. E se vamos falar em igualdade, falemos em igualdade de direitos. E aí a gente pode sentar e discutir a igualdade de direitos numa perspectiva de quê? Numa perspectiva do respeito, da inclusão e da mudança de posturas dessa sociedade que é racista ainda e que é machista. E quando se é mulher e se é negra, sofre-se muito mais nesse processo que a gente vive o dia a dia. É exatamente isso que a senhora falou aí. Eu pergunto, a gente divulga com pesar aqui, vez ou outra, esse ranking da violência contra a mulher, não é? Aqui no estado de Mato Grosso, que para nós é uma marca infeliz, que nos causa vergonha, ter o estado no topo da violência, no feminicídio, por exemplo, né? A senhora tem dados mais a miúde sobre isso? Porque eu vejo que no feminicídio, eu não tenho a informação, gostaria de perguntar se a senhora tem, mas tirando o feminicídio, as demais formas de violência contra a mulher, as vítimas são de cor
preta, são pessoas negras, né? A maioria, ou se não é maioria, está ali, não é? É um número muito grande. Feminicídio também, que número que a senhora tem a respeito disso? Então, na verdade, assim, para a gente poder saber um pouco sobre como que está a situação da população negra no país, discriminação racial, né, os feminicídios, né, a situação da pedofilia, existe uma coisa que chama Anuário Nacional de Segurança Pública. Esse ano saiu o 17º Anuário Nacional de Segurança Pública. Esse Anuário Nacional de Segurança Pública, ele apresenta os dados sobre todas as situações. Todos os estados mandam para o Anuário Nacional o relatório do que aconteceu no seu estado. Então, por que a gente sabe que o Mato Grosso estava em primeiro lugar no 15º Anuário de Segurança Pública em Feminicídio e agora ele está no 17º, ele está em terceiro lugar? Porque o anuário ele faz a coleta de dados e nessa coleta de dados do que aconteceu, dos crimes que foram denunciados, é mandado para o anuário. Então, a Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso e todas as Secretarias de Segurança do Brasil, elas mandam para o anuário e eles fazem ali todo o processo para poder descobrir quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, nesses rankings de violência. E aqui no Mato Grosso, a gente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente está sempre no primeiro ranking quando se trata de violência contra a mulher. E agora a gente também está em primeiro lugar, agora a gente saiu do primeiro lugar de feminicídio, parece que estamos em terceiro, mas a gente está em primeiro lugar no número de estupro de vulnerável, de 0 a 17 anos, né? E quem são as crianças que são violados seus direitos, né? A maioria, de 0 a 17 anos. São crianças brancas, de família de classe média? Também tem. Infelizmente, existem em todas as áreas, mas a maioria dessas crianças, a gente sabe que são negras. Agora, uma coisa que é interessante a sua pergunta, e é bom a gente fazer, porque sempre a gente fala o que não existe. Não existe uma política de monitoramento. Eu preciso de um banco de dados que me aponte. Eu tenho na saúde, os dados quando chegam na saúde. Por exemplo, na Covid, a gente sabe que 79%, em torno de 79% dos óbitos por Covid-19 foram da população negra aqui em Cuiabá. Isso a Secretaria conseguiu fazer. Mas a gente precisa fazer esse monitoramento na educação, na saúde, na segurança pública, em todas as instâncias, né, organizacionais do setor público do Estado. Porque senão a gente não consegue, a gente sabe que tem, mas a gente não consegue mostrar isso na prática, colocar isso na prática. A gente sabe que tem, por quê? Porque existem os dados nacionais. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, de 23 em 23 minutos, morre-se um jovem negro no Brasil. 23 por dia e 23 mil por ano vítimas de armas letais. Agora, anteontem, saiu um novo dado. De 4 em 4 horas, o Brasil mata um jovem negro. E quando a gente está falando disso, a gente está falando do genocídio da população negra, do genocídio da juventude negra no país. E quando a gente fala das mulheres, é muito mais fácil, todas nós mulheres sabemos, independente da cor, da raça, da identidade racial, étnico-racial da pessoa, a gente sabe que as mulheres negras são as primeiras que são vitimadas nesse ranking. Porque quem que está na periferia? Porque para além de ser negra, é periférica e a situação econômica também as colocam numa situação de vulnerabilidade. São elas que vão para o ponto de ônibus madrugada para pegar o seu ônibus sozinha e que corre risco do estupro. São elas que saem de casa e deixam as crianças lá, que tem que terminam ficando sozinhas, né? E que são o alvo mais fácil da violência contra a criança, principalmente da pedofilia, entendeu? Então, assim, essas mazelas, elas têm como ser mudadas. Mas é necessário consciência, é necessária ação. Pois é, eu sei que é muita coisa que a gente, infelizmente, está noticiando aqui. Início de semana, principalmente, quando você vem com o balanço das ocorrências de fim de semana, tem ali sempre alguma coisa nesse sentido. As formas de violência praticadas contra a mulher, a maioria, infelizmente, é
negra. E aí, eu não sei, tem que se sentar à mesa, na minha opinião, para a criação de políticas públicas. Precisa, não sei se tem conselho aqui, se na Assembleia Legislativa, por exemplo, tem um conselho da pessoa negra. Eu sei que da LGBT não tem, né? Da LGBT não. Na Assembleia. Talvez, e nas prefeituras também, para que esse pessoal possa ser ouvido e essa audição se transforme em políticas públicas de fato e não seja usada apenas para angariar votos, que isso acontece, vai ver ano que vem. Você vai ver o ano que vem, todo mundo propondo, defendendo, mas na hora de praticar, nada, não é? A gente precisa instituir, uma das formas que a gente precisa mudar, a gente tem conselho, se chama CEPIR, Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, no qual eu já fui presidenta, entendeu? Mas os conselhos, eles não têm poder, eles não têm orçamento próprio, então é necessário que nós criemos, que o governo impulsione e crie aí superintendências, secretarias de promoção da igualdade racial, superintendência de igualdade racial e acrescente mais que isso, não é só criar, acrescentar no PTA do município, no PTA do estado, isso que eu tô falando. Recurso, porque sem recurso não muda essa história. O pessoal precisa ser ouvido, não é? Sim. Lá na hora de criar as políticas públicas. Como que se cria? Na hora de discutir o orçamento, incluir ali esse pessoal para que no ano seguinte tenha recurso para investir nas causas, não é? Olha só, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, mas é coisa breve, segura aí. Nós estamos com a professora Nieta, Antonieta Costa, também conhecida como irmã do meu queridíssimo, indispensável amigo Benedito Costa. Você conhece o Dito, né? Ditão? Ô, Ditão. Lá, aqui da Gazeta, né? Ele é um dos melhores cinegrafistas que eu conheço. E a gente volta já já, não sai daí. Ok, cá estamos de volta, programa Opinião na sua TV Pantanal em plena segunda-feira. Cá estamos nós, com o maior prazer, diga-se de passagem, né? Hoje aqui com a Antonieta Costa, ela que está na condição aqui também de fundadora da Casa das Pretas e do Instituto de Mulheres Negras, professora Nieta. Ó, tem um recado para você aqui agora, preste bem atenção, ó. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes e com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados. Doe, principalmente, alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso, doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, com Cio ao lado do SAMU, também nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Esperança e amor ao próximo. Então, é hora de você mostrar a sua empatia, a sua solidariedade, não é? E você pode fazer isso neste Natal solidário, Natal da Solidariedade aqui do Grupo Gazeta de Comunicação. É fácil, facílimo você participar. Retomando aqui, entrevista nesta noite com a professora Nieta, que é da Fundação Casa das Pretas e também Instituto de Mulheres Negras. Vou pedir para o professor Lorenberg, meu caríssimo professor Lorenberg, abrir o bloco de perguntas aqui à nossa convidada. Presidente, no bloco anterior, a senhora trouxe vários dados
E eu tenho aqui 2 dados, ou 4 dados, que eu gostaria muito de uma reflexão sua. E se refere exatamente ao levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que em 2018 foram registradas 277 ocorrências raciais. Em 2019, 169 ocorrências raciais. Em 2018, foram registradas 419 ocorrências em 2018 contra 489 casos em 2019, injúria racial. Esse quadro aumentou, alterou ou caiu de lá para cá? Aliás, sobre isso que o Lorenberg perguntou, eu perguntei para a senhora no bloco anterior, a senhora não me respondeu. Eu perguntei como é que está, se estava aumentando aquela onda, não é, de desrespeito, tinha aumentado, estagnado ou reduzido. A senhora, nós agarramos na conversa aqui e a gente acabou, a senhora não respondeu. Na verdade, ela ficou, eu acho que assim, há um entendimento do que a gente precisa passar para as pessoas. Então, acho que as pessoas já entenderam a resposta. Quando você liga a sua televisão, você liga pelo menos uma vez por semana, se você assiste todo dia, você vai ver um ato de racismo. Essa é a resposta. Não tem como a gente falar, você está vendo. O que a gente precisa fazer é com que as pessoas acordem e prestem atenção no que está acontecendo no seu redor. Todos os dados, professor, que o senhor apresenta aí, eles são para mais ou para menos. No caso da discriminação racial, é sempre para mais. Por quê? Porque o número de pessoas que não denunciam os atos de racismo e de injúria racial é muito grande. Mas o mais importante que aconteceu nesses últimos anos, a gente precisa frisar, foi a injúria racial ser equiparado à mesma pena do racismo. Então, isso ajuda muito. Com esse crescimento da discriminação racial, as pessoas hoje se sentem à vontade em não discriminar. Hoje as pessoas se sentem tão à vontade que elas tranquilamente, ela chama o outro de macaco, ela xinga o outro que o cabelo é ruim, eu não sei que mal que o cabelo da gente faz para as pessoas, para ele ser ruim, entendeu? Então, assim, elas sentem a vontade em discriminar. Porque a discriminação acontece quando eu uso adjetivo que inferioriza o meu ser. Então, eu digo, olha, Nieta é negra sim. Mas aí eu vou usar alguns adjetivos, é safada, é porcaria, é isso, aquilo. Porque na hora da briga, nós somos todos amigos, nós somos todos iguais. É muito lindo. Mas quando se trata da pessoa negra, a hora que eu não concordo, aí eu começo a discriminar. Porque eu não concordei. E eu na mesma... isso acontece. Não, gente, para com isso. Isso não acontece com a comunidade branca. Um caso ou outra pessoa pode até falar, mas com a comunidade negra, isso é presente porque ele sabe que fere. E quando você me pergunta se há o aumento, eu acho que a própria população pode responder. Porque você escutava tanto, teve uma época que não é que diminuiu a discriminação, é que por conta das leis, da luta do movimento negro, do movimento social, as pessoas que são racistas, porque tem muita gente racista, né? Inclusive aqui nós temos coordenações de célula nazista no Mato Grosso. Há estudos que comprovam que o Brasil inteiro tem mais de 303 células nazistas, né? E uma se encontra aqui e o racismo está espalhado no Brasil inteiro. E isso é fato, mas o que acontece? Muita gente não vai lá e faz a denúncia na delegacia, por N motivos, entendeu? Eu vou sair daqui lá, não vai... Muitos acham que não vai dar em nada, eu não vou fazer, sabe? Eu prefiro ficar aqui, deixa, eu já briguei, já falei. Então, assim, o silêncio tem matado.
A gente orienta todas as pessoas que sofreram injúria racial, discriminação racial, que denunciem, porque esse ato de denunciar vai fazer com que futuramente o seu filho, a sua filha, não passem pelo que você está passando agora. E hoje a violência é muito maior quando é em criança, o racismo que afeta a criança. Ontem eu recebi um vídeo de um amigo, de uma menina que saiu da sala de aula, e eu não sei se vocês, esse vídeo está rodando aí, dela chorando, porque ela não aguenta mais, ela não aguenta mais ser discriminada na escola por conta do cabelo dela, que ela cortou. Então, assim, eu não aguento mais, eu não quero... Uma menina que deve ter o quê? Uns 10 anos de idade. E isso acontece muito. Nós, do Instituto de Mulheres Negras, quando vamos para a comunidade, os relatos das violências, principalmente com crianças, de racismo é muito grande. Então, o racismo no Brasil, ele não diminuiu, sabe? Ele aumentou em muitos casos, mas mais que isso, o que mais nos preocupa, hoje as pessoas se sentem à vontade. E essa liberdade de agressão, de disseminação da discriminação tem matado muito mais do que antes. Professora, o politicamente correto, ele já foi, a história já foi diferente num passado não muito distante. Não é? Hoje, se você fizer qualquer brincadeira que outrora era natural, não se é mais considerado como uma brincadeira, e sim como um preconceito. Não é? O que eu penso sobre isso, minha opinião sobre isso? Eu acho que, dada a intimidade que você tem com a pessoa, eu, por exemplo, tenho um irmão que é negro, né? Somos de pais diferentes e eu tenho com ele uma intimidade, né, de falar algumas coisas. Entretanto, eu não posso fazer o mesmo e não devo fazer o mesmo com outra pessoa que eu não conheço, porque nem sei, não é, se é porque as pessoas estão hoje sendo massacradas no ponto de vista das ofensas, não é? Então, é melhor você retrair. O que eu faço, eu retraio. Então, eu penso muito antes de fazer brincadeira com próprios amigos. O que a senhora pensa a respeito disso? O que a senhora dá a sua opinião sobre isso? Porque hoje, se você... O tal do politicamente correto, que é o seguinte. Palavras, negritude, por exemplo, denegrir, hoje já tira como... Não é como uma forma preconceituosa. Outrora não era assim, né? E aí eu queria que a senhora desse uma opinião a respeito disso, até para que as pessoas, especialmente os mais jovens, possam entender, absorver isso, né? Porque às vezes a gente fica sem saber o que eu faço. Eu posso brincar, não posso brincar, posso falar, não posso falar. Onde que está o preconceito ali propriamente, não é? É no dizer, é na ação, é no sentimento, como que é? A gente precisa descobrir duas coisas, as pessoas precisam descobrir duas coisas, entendeu? Racismo não é brincadeira. A gente não brinca de ser racista. Mas entender que nós crescemos num sistema racista, quando a gente diz que o país é estruturado no racismo. Então a gente precisa entender em que país a gente está, como que a gente foi educado. A gente foi educado que eu podia lá chamar o outro de saci pererê, esculhambar, usar os adjetivos que denotam inferioridade. Eu podia fazer isso, que estava tudo tranquilo, que eu estou brincando com ele. Ô, seu macaco, eu estou brincando. Ô, eu chamo, ô, seu café quitada, ou eu estou brincando com o meu amigo. Sabe? Você já parou para pensar se seu amigo, se seu irmão gosta de ser chamado de café quitada, de Coca-Cola 600 ml? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que mesmo na brincadeira que você está fazendo com o seu irmão, você está cometendo racismo porque ele tem nome? Você já parou para pensar que ele não brinca assim com você? Que ele não usa de determinados dizeres racistas que inferiorizam a cor da pele dele, o cabelo dele, o jeito dele andar, a estrutura da identidade étnica dele. Ele não brinca com você? Por que você tem que brincar com ele? Então, a gente precisa de um processo de reeducação.
a gente precisa reeducar, porque antes a gente aceitava, não é que a gente aceitava, nós não tínhamos, essa voz da gente não era ouvida, nós tínhamos o direito de saber que não tínhamos direito. Então, essas brincadeiras, tipo, que as músicas, a gente cantava o racismo, por exemplo, na época da marchinha, não que eu seja velha, é claro, mas eu sou da época das marchinhas, que falava, o seu cabelo não nega a mulata, você é a mulata da cor, mas como a cor não pega a mulata, mulata eu quero o seu amor. Eu cantava, dançava, sapateava. O que a letra da música está dizendo? Como a cor não pega a mulata, eu quero o seu amor. Porque se doença, então, né? assim, aí tem mais outro. Aí a gente vem lá na década de 80 com outra brincadeirinha, sabe? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na beira do muro, o negão começa a gritar, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, de que cor? De violeta, na boca e na bochecha. Essa maneira de ridicularizar a mulher negra, de ridicularizar o cidadão, a criança negra, sabe? Nega do cabelo duro que não gosta de pentear. O meu cabelo não é duro, o meu cabelo, ele é pichain, ele tem um outro aspecto, ele vai ficar assim alto, eu faço do meu cabelo o que quiser, porque é minha identidade negra que está em jogo, como a sua identidade branca, que eu não estou preocupada se o seu cabelo é liso, se é comprido, se é curto, se você vai prender ou vai soltar, porque é seu cabelo. Mas a gente precisa entender isso. E o Maurício Poeta, um amigo, naquela época, ele fez uma música que dizia assim, nega do cabelo duro, joga o pente fora, não faz mais enê. Nega do cabelo duro, assim, desse jeito é que eu quero você. Seu cabelo não me espeta quando eu vou lhe beijar, não enrosca nos meus braços quando eu vou lhe abraçar. Joga o seu pente fora e cante esse refrão. Eu quero essa nega assim mesmo, eu falei, com esse cabelo durão. E aí, quando você fala do politicamente correto, o politicamente correto é eu respeitar a identidade étnica do meu amigo, como eu respeito a identidade étnica do meu irmão, do meu co-irmão indígena, do meu irmão branco. Por que ele não pode respeitar a minha? Então, a gente precisa aprender com essa nova versão a respeitar. Então, só dizer para você podia fazer isso e todo mundo fazia, porque não tinha o processo de cobrança da consciência que a gente tem. E quem traz isso? O movimento traz isso. O movimento está dizendo, eu não fico contente quando você faz essas brincadeirinhas comigo. Eu estou dizendo para você que não é legal. Então, assim, a gente está chamando a atenção dos irmãos brancos de que não é legal ele fazer isso. E se ele faz isso, eu vou procurar às vezes para puni-lo, porque ele sabe que ele está fazendo errado. Porque muitos, quando fazem essas brincadeirinhas, por quê? Porque ele quer diminuir, ele quer excluir. Agora, existe dois tipos de entonação, como você falou. Por exemplo, ai, minha nega, a gente usa em casa, com os amigos, como você usa com o seu irmão, sabe? Que é legal, meu preto, e aí, negão? Porque é uma coisa da família. Mas fora do patamar da família, o seu amigo não pode fazer a mesma coisa que você fala com o seu irmão. Eu penso que não pode ser referência, né? E aí, negão? O filho para ser negro, né? Mas, meu nego, vem aqui. Ô, negão, vem cá, negão. Depende da entonação, você falou certíssimo aí, né? Então, depende eu acho que é mais que entonação, depende da intencionalidade. Seria a fala. Ela, o cabelo levou um puxão de orelha aqui, ela falou assim, não pode, Paulo, você não pode chamar seu irmão de... Você sabe se ele gosta de ser chamado de nego? Ele gosta, mas assim, e ele também me chama de algumas coisas que eu não gosto, viu, Kleber, mas... de todo modo, com todo respeito, todo carinho ali, não tem maldade, nunca houve, né? Há muito carinho. Aliás, todo mundo que eu chamei de negão até hoje, Ditão eu chamei de negão. É meu amigo, ele gostava e ria conosco, assim, gente boa, mas com amor, né? Não tem aquela coisa de o macaco, ou como fizeram lá com o Daniel Alves, lá jogando casca de banana no campo para ele, não é? Então, acho que a intenção, enfim, tudo isso, mas é bom você evitar. Evita porque não sabe qual vai ser a recepção do seu adjetivo, da palavra, não é? De repente a pessoa pode não gostar e aí você... É aquilo que a Anieta falou, tem nome, chama pelo nome, não é? Ó, intervalo comercial, a gente vai rapidinho ali, mas volta com mais programa Opinião, com mais professora Anieta aqui nesse 20 de novembro. Um instante só.
Pois bem, cá estamos de volta aqui para o programa Opinião. Ó, tem um recado muito importante para você que está aí sem saber como fazer para estocar e armazenar as suas mercadorias. O recado é da Maxlog. Acompanhe. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Pois bem, seguimos aqui com o programa Opinião, terceiro bloco do Opinião de hoje, desta segunda-feira, dia 20 de novembro, Consciência Negra. Olha só, o que eu tenho para dizer aqui, e você já deve saber disso, mas é muito bom reforçar, não é? Quando se fala Zumbi, dos Palmares, quando fala de consciência negra, se quer dizer o seguinte, que nós precisamos abraçar essa causa de entender que todos nós somos iguais e que racismo, como antissemitismo, é crime. E se você presenciar ou for vítima de algo do tipo, denuncie, mas não pense 2 vezes. E é fácil denunciar. A forma mais prática e mais fácil é chamar a polícia, 190. E existem outras formas de você ir pessoalmente lá, não é? Especialmente se tiver uma testemunha, uma forma de provar. Porque é crime, é inafiançável, né, Lorenberg? É inafiançável. Então, a gente precisa respeitar. E eu tenho aqui uma sugestão que isso deve ser absorvido de forma mais forte nas escolas. Porque é de pequenino que se torce o pepino. Eu acho que ali a gente consegue levar até a mentalidade das nossas crianças. Daqui a pouco vão chegar em casa, que quando assistirem uma novela já vão identificar algo. Isso é racismo, ainda que essa criança não seja da cor preta. E ela crescendo com esse tipo de ensinamento, na minha opinião, ela vai ter muito melhores condições, muito mais consciência de não só se comportar, mas como também de estar ali monitorando os seus próximos, não é? Seja na própria família, entre seus amigos. Então, eu defendo que não deve se levar essa discussão para as escolas somente nessa data. Porque dia da árvore, vamos lá, falar, vamos plantar árvore, não sei o quê. Dia seguinte nem se fala, ninguém quer saber demais de árvore, não é? Índio, mesma coisa. Aí o dia de Zumbi, o dia da consciência negra, mesma coisa também. Então eu acho que tem que ser uma discussão continuada e que as crianças são arma, no sentido melhor da palavra, preponderantes para que a gente possa vencer esse tipo de preconceito. Eu vou pedir para o professor Lorenberg abrir mais uma vez o bloco de perguntas. Estamos aqui com a Antonieta Luiza Costa, professora Anieta, que é do Instituto, ela é do Instituto das Mulheres Negras e também da Casa das Pretas, que fica ali na Praça da Mandioca. Professor. Presidente, no primeiro bloco, a senhora disse ou fez uma frase que, na minha concepção, é lapidar. Dentro de casa, a senhora é tida de uma maneira, ao sair de casa, torna-se invisível. Lá vai a preta, lá vai a negra. Exatamente. E aí, no segundo bloco, a senhora falou dos números, do número de injúria, do número de preconceito, do número de... coloca sempre a mulher negra num patamar, numa situação inferior. Se nós olharmos nas prisões,
nós vamos ter também um retrato muito aproximado. O maior número de presos é exatamente de negros. O que fazer para mudar esse quadro? Quais são as estratégias bem-vindas para mexer com esse quadro? Não existe outro caminho senão a educação. Por isso a gente tem duas leis importantes. A primeira lei é a Lei 10.639. A lei de obrigatoriedade do ensino da história da África, da luta e conquista do povo negro e da contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro. Essa é a Lei 10.639 de 2003. Não é se eu quero, ela é para inclusão no currículo. É necessário que todas as escolas públicas, municipais, estaduais, do Brasil inteiro, porque é uma lei federal, passem a colocar dentro do seu currículo a lei. Porque a lei existe. Completou esse ano 20 anos da lei em janeiro. E muitas das escolas não trabalham as questões das relações da igualdade racial, da política de promoção da igualdade racial nas suas escolas. Por isso, a lei ela é explícita. Ela fala, sabe, para a gente não... Antes, no livro didático, nós éramos só capoeirista, que isso é importante, ama de leite, empregada doméstica. Nós vamos espelhar nisso. A Lei 10.639, ela traz essa perspectiva. A perspectiva de que a criança negra ela possa se ver. Hoje também nós já estamos em vários lugares. Nós somos professores, nós somos médicos, nós somos empresários, nós estamos em todas as áreas. E isso demonstra o quê? Isso demonstra capacidade. O que a gente discute não é capacidade, a gente discute oportunidades. Porque é através das oportunidades que a gente muda. Mas para ter oportunidade eu preciso colocar as leis em prática. Eu preciso colocar a Lei 10.639 dentro da sala de aula. Eu preciso que a escola assuma a política de educação para relações étnico-raciais. Não se muda se a educação não mudar. A educação é o caminho é a educação. E para isso também existe outra lei dos nossos co-irmãos dos povos originários, que é 11.645, que é a mesma lei, mas para os povos indígenas, que é os povos originários. A gente precisa entender essas perspectivas que já estão postas e colocar em prática. Ainda hoje, aqui no Mato Grosso, a gente luta para fazer com que a educação coloque em prática isso. E colocar em prática isso não é fazer a culminância de trabalho, não é fazer uma atividade 20 de novembro como você apresenta para a gente. Eu acho que é fazer com que todos os dias a gente possa discutir. Por isso que a lei é explícita. Eu não vou aparecer lá como a ama de leite nem como a empregada doméstica. Por isso que a lei fala, né? Luta e conquista do povo negro. Contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro. Qual a nossa contribuição na formação desse povo que é multirracial? O que o negro contribuiu? Ele contribuiu na gastronomia, ele contribuiu na cultura, na saúde, na educação, na tecnologia. A gente precisa saber disso, porque se eu sei que o meu povo contribuiu de forma efetiva para a construção desse país, eu posso dizer de cabeça erguida, eu sou fruto de um povo que constrói. Meus ancestrais, reis, rainhas, que vieram para o Brasil, aqui construíram. E essa pátria também é minha, porque essa pátria foi construída pelas mãos do meu povo com sangue, suor e muita luta. E eu sou fruto desse povo que lutou, desse povo que é capaz, desse povo que mostrou que ele pode estar em qualquer espaço, que ele consegue. Então nós temos que ter só orgulho de ser negro, de ter origem negra, de ter parte do nosso povo que veio de um outro continente, que é a África. A África não é uma cidadezinha, a África tem 54 países. Nós somos muito importantes. E o povo brasileiro, ele é bonito por conta disso. Ele é bonito por conta da diversidade. Ele é bonito por conta de todas essas culturas, identidades étnicas que se juntaram e formamos nós, um povo brasileiro muito rico, muito inteligente.
e cheio de perspectivas. E para isso, para a gente poder esperançar um mundo melhor, um mundo que nos inclua, a gente precisa também entender esse processo. Entender que só se muda através da educação. Não existe outro caminho, o caminho é a educação. Mas uma educação agregada à cultura, a bens culturais. A senhora não concorda que isso tem que ser uma coisa continuada nas escolas? Porque esse negócio de abordar en passant a discussão sobre discriminação racial não vai surtir efeito, na minha opinião, né? Aquilo que eu coloquei ali atrás. Se não tiver uma forma continuada de levar, de absorver isso, de levar, inserir o aluno nessas discussões aí, a gente não vai ter, sob o ponto de vista da educação, a gente não vai ter o resultado. Mas eu acabei de apresentar. A 10.639 é uma lei que não é para ser trabalhada em 20 de novembro. Pois, mas na prática... é na prática o ano inteiro. É para ser cobrado pela Secretaria é para ser cobrada pelo Ministério Público, é para ser cobrada pelos órgãos, para que a escola faça isso o ano inteiro. Tem escola fazendo? Tem escola fazendo. E tem disciplinas, algumas disciplinas. Eu conheço alguns que en passant, não precisa ser necessariamente uma vez por ano, mas de vez em quando fala. Mas se tem uma lei, por que ela não é direto, né? A gente precisa que o Ministério Público, a gente precisa que os órgãos reguladores, eles cobrem isso, a Câmara dos Vereadores, os deputados, porque assim, não dá para a gente construir uma lei, porque não somos nós que fiscalizamos, o recurso não está na nossa mão. Então, para que isso aconteça de forma efetiva, já está aí a lei, é só fazer. Quem que vai fazer com que isso aconteça? São os órgãos reguladores, são o poder público, sabe? O poder público estadual, federal, municipal, é esse poder, esse grupo que tem o poder de mudar essa história. Mas só vai mudar a história, só vou concluir, só vai mudar a história quando a gente tiver os governos tiverem consciência, que a gente chama de consciência negra, e para ter consciência negra não é necessário ser preto igual eu, ter cabelo pichain. Consciência negra é uma questão de consciência. Temos muitos companheiros brancos que têm consciência. Isso já acontece desde a época da escravidão, que tinha os abolicionistas. Então a gente precisa da consciência da consciência negra dentro dos poderes aqui. E aí a gente muda. Eu tenho a lei, eu tenho os instrumentos, aí eu vou deixar de fazer o que você está colocando para mim, que eu já sei, e que a maioria da sociedade e da comunidade negra já sabe. Que para acontecer pelo menos uma ação, é necessário um professor negro, uma professora negra, ou um professor que esteja interessado em levantar a pauta na escola, porque se não tiver ninguém interessado, não vai discutir isso. Então, a lei, ela aponta da obrigatoriedade. Então, não é se eu quero. É uma lei de obrigatoriedade que não é colocada em prática na maioria das vezes. Mas as escolas, por exemplo, que estão fazendo a culminância, algumas têm professores que estão discutindo, mas é muito pouco num cenário de mais de 700 escolas estaduais. Sabe? E dependendo de cada município, Cuiabá é a capital que tem um número maior de pessoas, consequentemente um número maior de escola, e todo município ele é encarregado da educação básica, que é a base com que a criança aprende aqui. E a gente precisa disso, desse estímulo, entendeu? De chamar a atenção do poder público para esses fatos. Mas isso não vai ser nós que vamos fazer. Não é um movimento, não são pessoas pretas só. A gente precisa da ajuda de todos vocês. Porque nós juntos mudamos a história, sabe? Então... e nós estamos aqui fazendo nossa parte. Sim. Eu, particularmente, estou engajado nisso. Aliás, não só isso, né? Eu falo sempre da questão das mulheres aqui. Eu acho que em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, não há um programa de televisão, diário pelo menos, que abra tanto espaço para a causa de defesa da mulher. Não é? Porque a gente... de fato, fica indignado com o que está acontecendo, com essa covardia que é... E para outras causas também, como essa aqui, como outras das minorias, e que se sintam aí, não é, injustiçadas, a gente está aqui, não para sermos justiceiros, mas para que sejamos justos e que a gente possa propagandear, ou para propagar, né, essa defesa, que nós somos iguais, nós precisamos de ter respeito ao próximo. Professor. Presidente, a senhora acabou de falar de lei, o Paulo falou também de lei. Por falar em lei,
a Lei 12.987 de 2014, que cria ou que institui o Dia Nacional de Teresa de Benguela. O que ela representa para o movimento negro? Então, a gente tem em julho, a gente tem no dia 25 de julho, é Dia Nacional da Mulher Negra da América Latina e do Caribe. Essa lei ela vem impulsionada por o movimento de mulheres, ele traz esse impulsionamento para discutir mais a questão de política pública só afirmativa para as mulheres, né? E hoje, carinhosamente, nós chamamos do Julho das Pretas, né? A lei, quando a gente traz, colocar a Teresa de Benguela, instituir dentro do programa, porque a gente tem aí, 25 de julho é Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe de Teresa de Benguela, que a gente colocou Teresa de Benguela. A gente precisa chamar atenção para as nossas heroínas. A gente discute e fala de tantos heróis, de tantas pessoas, de personalidades que a gente nunca viu e que é importante também, foram importantes no processo histórico. Mas a gente precisa falar mais das pessoas nossas. A gente precisa reconhecer quem são os nossos heróis, quem são as nossas heroínas, né? Então, instituir o Dia de Teresa de Benguela é fazer uma ação alusiva a uma mulher que mudou a história no seu tempo. É lembrar que nós, mulheres negras, na sua maioria, lideramos os grupos e fazemos parte. Se você for olhar nas associações de bairros, nas comunidades, a maioria, quem está à frente dos trabalhos são mulheres. Mas quando se trata de espaços que garantam poder, de recurso financeiro, você não vê essas mesmas mulheres assumindo. Quantas secretárias que você vê nos governos municipais e estaduais de Mato Grosso que você poderia falar, essa aqui é a secretária de Educação, essa aqui é a secretaria de Saúde, essa aqui é de Segurança Pública, você vê pouquíssimas de quando existe. Mas o cenário já nos mostra, olha aí, a Assembleia Legislativa, quantas mulheres tem, olha a Câmara Municipal da maior capital do estado, quantas mulheres tem. Então, existe uma coisa que a gente sempre discute, que é a questão da memória, sabe? Um povo sem memória histórica é um povo morto. Eu acho que a lei, ela traz isso. Ela traz um pouco disso pra gente. É um assunto, eu particularmente gosto muito de discutir, porque é dar voz, não é, ao clamor dos nossos irmãos. E aqui, nessa data simbólica, mas muito importante, a gente teve a oportunidade de conversar aqui. Eu, particularmente, a oportunidade de conhecer essa figura maravilhosa, que eu já percebi que é bem espontânea, que adora as suas bandeiras, a professora Nieta Costa, ou Antonieta Luiza Costa. Muito obrigado pelo carinho da sua vinda aqui, viu? Esse espaço continua a postos para a Casa das Pretas, para o Instituto, para a gente prosear sempre aqui, porque é sempre um prazer. Obrigado. E sigamos a vida. Vamos esmurecer, não. Nunca, né? Jamais, né? Obrigado. Eu que agradeço. Abraço pro Ditão. Quando você vê o Ditão lá, fala... O Paulo mandou... O filho dele, qual que é o nome dele? Mário. Eu conheci o Mário, era pequenista. Marinho. Agora tá um armáriozão, né? Abraço pro Mário também. Lorenberg, então a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui o Procurador de Justiça, Alexandre Guedes, às 19h30, ao vivo, programa Opinião. Então até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.